Então agora vamos conversar com o Lincoln Barros de Souza, que ele atualmente é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. É isso, Lincoln? Exatamente. Sua trajetória, na verdade, já é de muitos anos, muito trabalho no movimento espírita. Quando você se tornou espírita, onde foi a sua primeira experiência como trabalhador? Isso aconteceu no final da década de 70, portanto já tem um bom tempo de quilometragem na doutrina espírita, o que não significa que eu tenha correspondido às modificações que eu tenho que fazer. Justamente em decorrência de um fato de enfermidade em família que gerou o encaminhamento pelo meu sogro, que era espírita, a uma casa espírita, pedindo socorro a um médium, que na época o senhor Idalino Favassa, lá em Foz do Iguaçu, um dos grandes pioneiros do espiritismo naquela região, e com o tratamento que ele conduziu na oportunidade ao familiar, e me interessou aquele assunto. E eu comecei, então, a vincular-me ao Centro Espírita Os Mensageiros, em Foz do Iguaçu. E ali fui participando das reuniões públicas, depois dos grupos de estudos. Na sequência, alguns anos depois, já começamos a exercitar, a fazer palestra, entramos nas reuniões mediúnicas, como não somos médios ostensivos, mas participamos como elemento de suporte à reunião, e também na área de assistência social. Enfim, nossa vinculação aconteceu e automaticamente fomos introduzindo-nos às diversas tarefas da casa. Então, de frequentador a trabalhador foi um período curto ali? Possivelmente em torno de 3, 5 anos. E chegamos nesta casa até a presidência também da casa. Legal. E atualmente você é vice-presidente dessa casa espírita em Foz do Iguaçu, certo? Não, uma outra casa. A outra casa? Uma outra casa. Outra casa. Qual é a casa? É o Centro Espírita Servidores do Bem. Servidores do Bem. Que na sequência falaremos um pouco sobre ela. Recentemente houve uma pequena alteração no horário da palestra pública. Por que vocês decidiram fazer essa alteração? Então, aí sim estamos falando do SERBEM, que é o Centro Espírita Servidores do Bem. Certo. É o centro espírita, digamos, mais novo da cidade, né? Nós somos o mais novo. Temos apenas 7 anos, foi inaugurado em 1º de março de 2011. Certo. Um grupo de companheiros nos reunimos e fundamos essa nova casa em Foz do Iguaçu. E ela está localizada justamente hoje na Rua Quintino Bocaiúva, no extremo que fica próximo ao Rio Paraná. E no outro extremo está a casa mais antiga, que é o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que foi fundado em 1922. Portanto, tem hoje 96 anos. Então, temos aí na mesma rua. Nós estamos localizados no centro da cidade. O nosso centro funcionava antes numa rua próxima, na parte de trás dessa Quintino Bocaiúva, e tínhamos as nossas reuniões no domingo à noite. Por ser uma região central, muito deserta à noite, e às vezes também com um nível de periculosidade, nós então, ao mudarmos a sede da instituição para este novo endereço, também trocamos a reunião para domingo pela manhã. Entendi. E justamente por uma razão, além daquela que diz respeito à segurança, uma outra razão, que no domingo pela manhã, em frente ao Centro Espírita, acontece uma feira, onde um grande número de pessoas comparecem. E esse trânsito de pessoas por ali já está trazendo novos frequentadores para a nossa casa. Que bacana. E essa foi uma razão, digamos assim, um motivo de muita alegria, porque já verificamos os resultados dessa modificação que foi produzida aí pela nossa diretoria. Maravilha. E você com seus familiares viveu alguns anos na Espanha e no Chile. O que oportunizou essa vivência com movimentos espíritas no exterior? Conta um pouquinho para a gente das atividades desenvolvidas e das diferenças nesses países e aqui no Brasil. Efetivamente, há uma diferença muito grande. Nós fomos para a Espanha no ano de 94, 95, permanecemos ali. Participamos naquela oportunidade da fundação do Centro Espírita Mensageiros de la Luz, junto com outros companheiros, inclusive o nosso companheiro Carlos Campetti, que hoje está ativamente trabalhando na Federação Espírita Brasileira, também no Conselho Espírita Internacional, um grande divulgador e trabalhador espírita, que foi um exemplo para nós naquele momento e um orientador seguro também na estruturação do centro. Vejam que o Mensageiros de la Luz, naquela oportunidade, foi o segundo centro que existia em Madrid. E para compararmos assim a magnitude do que seria o movimento espírita fora do Brasil, basta dizermos que hoje, na Espanha, nós não temos nem 30 centros espíritas em todo o país.
vinculados à Federação Espírita Espanhola. Poderá ter outros centros espíritas, não federados, mas assim formalmente vinculados ao movimento espírita, não temos nem 30 centros espíritas lá. É um avanço lento, mas se nós recordarmos que o franquismo, ou a ditadura franquista, durou até o ano de 75, com a morte de Franco, porque aí que efetivamente se começou a trabalhar uma nova visão de democracia na Espanha, e a Constituição de 78, que trouxe a liberdade de religião, ou de prática religiosa na Espanha. Então, é um avanço que vai acontecendo gradativamente. E em países onde, pela sua idade, porque são países muito antigos, e pela estruturação de religiões tradicionais dominantes, criou uma cultura muito forte na população. Então, mudar isso para uma nova cultura, um raciocínio diferente, a aceitação de novos conceitos, é muito difícil. Né? Da mesma forma, podemos comentar em relação à experiência do Chile. O Chile, nós fomos para aquele país em 95, participamos também ali da fundação do Centro Espírita, o Centro de Estudos Espírita Buena Nueva, que existe até hoje e é o único centro hoje formalmente instituído lá no Chile. Temos outros grupos, talvez em Antofagasta possa ter outro, mas este é o centro que permanece muito ativo, inclusive é o representante do Chile no Conselho Espírita Internacional, né? Porque não tem uma federação espírita lá no Chile. Existia essa federação, mas com a ditadura que aconteceu no Chile, o movimento foi, digamos, suprimido. E como não temos casas espíritas ainda que possam provocar esta união, digamos, né, de propósitos aí para formar uma federação, o Centro Espírita Buena Nueva ainda é o grande herói, digamos, do movimento espírita no Chile. Legal. E em Foz do Iguaçu você assumiu a presidência da União Regional Espírita. Durante esse período, o que você destacaria como maior conquista ou o maior desafio? Bom, o desafio maior foi fazer o melhor ao meu alcance para melhores resultados em favor da doutrina, porque a minha gratidão ao Espiritismo é muito grande em função do que ela já realizou para a minha vida. Certo. O trabalho é resultado sempre de toda a equipe. A URI de Foz do Iguaçu é uma URI já bastante amadurecida nos seus propósitos, nos seus trabalhos. Nós já participamos da diretoria anterior como segundo vice-presidente. Trouxemos naquela oportunidade, já no final do mandato da diretoria anterior, o movimento Você e a Paz com Divaldo Franco em Foz do Iguaçu, que foi uma conquista muito grande para todos nós do movimento espírita. E se envolveu todas as casas espíritas no esforço conjunto de levar o Divaldo e trazê-lo em praça pública, aberta à população, e realizamos esse primeiro movimento Você e a Paz em Foz do Iguaçu. No ano seguinte, em 2015, levamos também novamente o Divaldo, e aí conseguimos um evento num hotel que reuniu cerca de 2.500 pessoas, que foi o maior evento que tivemos lá com o Divaldo Franco. E este ano, em 12 de setembro, ele estará novamente conosco ali e esperamos repetir o sucesso daquele primeiro evento em dimensões tão grandes como desejávamos, né? E assim o trabalho vai se realizando. Outras coisas que poderíamos destacar na URI seria também o fato de que nós levamos para Foz do Iguaçu o departamento da federação, que é a Livraria Mundo Espírita, com um estoque regional para atender eventos promovidos pela URI ou dos quais a URI esteja participando. Por exemplo, a Feira Internacional do Livro, que antes era conduzida por uma casa espírita, foi absorvida pela URI, e todas as casas agora participam do esforço de levar a Livraria Mundo Espírita para a Feira Internacional do Livro, por exemplo. E já participamos de um outro evento, que é o Festival das Cataratas, no qual foi aberto um espaço para cultura e espiritualidade. E ali colocamos também a oferta da Livraria Espírita, com a proposta espírita para todos aqueles que transitam por esses eventos. Então, o esforço é de fazer com que nós encontremos outros eventos, e o CERBEM, que é o Centro Espírita Servidores do Bem, é o agente operacional da livraria lá, em nome da URI. E, justamente, ele filiou-se à Associação Comercial de Foz do Iguaçu para participar das reuniões dos grupos de livreiros e sebos, e, nesse espaço, buscar oportunidades de colocar também a Livraria Mundo Espírita na região como um todo. Que bacana.
E como você fala o espanhol, você também tem participado do Encontro Espírita das Três Fronteiras, já na sua terceira edição, né, do encontro. Como acontece esse relacionamento, esse estreitar das relações de fraternidade com os companheiros da Argentina e do Paraguai? Onde acontecem esses encontros? Conta um pouquinho para a gente. Esse encontro é uma conquista muito grande da unificação entre países, pode-se dizer. E ele está sendo prestigiado de uma forma muito interessante, porque o próprio presidente da Federação Espírita do Paraguai tem comparecido em todos os eventos. E neste ano, agora que realizamos em fevereiro, e sempre por ocasião das festas de Carnaval, sim, nós realizamos o terceiro encontro em Foz do Iguaçu, em Ciudad del Este, no Centro Espírita del Este Joana de Ângeles, que é o único centro espírita daquela cidade que está vinculado à Federação Espírita do Paraguai. E contamos este ano com a presença do presidente da Federação Espírita da Argentina, porque nós não temos ainda grupos espíritas da outra cidade que está na fronteira com a Argentina, que é Puerto Iguaçu. Nós estamos então tentando prospectar pessoas naquela cidade que sejam espíritas ou simpatizantes para, de futuro, e desejamos que isso possa acontecer no próximo ano, este encontro seja realizado lá em Puerto Iguaçu, na Argentina. E assim tenhamos as três cidades já com esta programação de realizar todos os anos esse encontro que será mantido para unir os espíritos dos três países. Legal. E também por conta desse seu contato com o idioma espanhol, você e sua família se tornaram desde alguns anos tradutores dos textos do Momento Espírita. Como que é esse trabalho? Quais são as principais dificuldades, visto que quando vamos fazer uma tradução, há esse cuidado com a palavra, com como traduzir esse ou aquela palavra mais particular, como que é esse processo? É uma tarefa de grande responsabilidade, sim, especialmente por tratar-se do espanhol ou castelhano. Há que fazer um pouco essa distinção, porque o castelhano é mais antigo do que o espanhol, que veio da época do Reino de Castela. Então, na América do Sul, não se fala que fala-se o espanhol, fala-se o castelhano, porque isso é uma questão político-cultural também. E o espanhol veio depois com a unificação dos reinos na Espanha. Certo. Então, nós traduzimos para o castelhano e espanhol. Pela similaridade que existe entre os dois idiomas, o processo de tradução traz muitas armadilhas, porque palavras semelhantes podem ter sentidos diferentes na expressão de cada idioma. Então, é um esforço que nós fazemos e temos feito com muito carinho esse trabalho, a pedido da Federação, apresentamos-nos como voluntários e em família fazemos esse trabalho, mas sempre procuramos contar com o apoio de alguém do idioma pátrio que possa socorrer-nos nas revisões finais. E essa pessoa sempre encontra muitos erros nossos, porque nós hoje, por exemplo, afastados da prática do idioma no dia a dia, vamos perdendo um pouco a manifestação estrutural do idioma, porque não falamos hoje, estamos mais falando português. Mas mesmo assim, brasileiros que vêm do exterior e procuram expressar-se no idioma que teve contato no exterior, produz erros. Então temos em Foz do Iguaçu hoje um professor que é chileno, que nos socorre na revisão final e nos orienta muito sobre o estudo do idioma, inclusive do português, que ele conhece mais a gramática portuguesa do que eu. Legal. E um trabalho muito interessante de divulgação da doutrina espírita, realizado pela 13ª URI, é a manutenção inicialmente de uma coluna, agora uma página semanal, em um jornal de grande circulação. Como que iniciou esse processo? Como que vocês conseguiram esse espaço agora aumentado para uma página inteira? O relacionamento com o jornal leigo, como que foi isso? O jornal tem apoiado bastante a Federação Espírita do Paraná, que custeia essa publicação. Certo. E através da União Regional Espírita da URI, temos mantido um relacionamento muito bom com eles e eles têm apresentado a nós um custo muito viável para mantermos essa publicação semanal, que acontece toda terça-feira. Temos o orgulho de dizer que completamos esse ano 25 anos de presença dessa página, irmanados com o Momento Espírita, que também esse ano completa 25 anos, verdade? Certo. Uma alegria para todos nós. Esse projeto nasceu em 1992 por iniciativa da então presidente da URI, que é a Regina Baldovino, trabalhadora hoje do Centro Espírita Allan Kardec de Santa Teresinha de Itaipu.
Ela e seu esposo, Henrique Baldovino, que é tradutor, grande emérito trabalhador do nosso movimento espírita, através dos anos mantiveram aquela coluna que inicialmente foi colocada no jornal. A primeira matéria colocada ali foi sobre Sócrates e Platão, desse ano de 92. E a partir daí foram ocupando espaços, muitas vezes diários, semanal, às vezes até ampliando um pouco para 2 colunas, e assim fomos conquistando esse espaço, e hoje temos uma página inteira colocada ali com a proposta espírita, com abordagem de temas muito interessantes para o público em geral, reprodução de mensagens do momento espírita, que são colocadas com frequência, porque elas chegam a um público que é muito simpatizante deste projeto, que é o Momento Espírita, que fala a todas as religiões, a todos os religiosos, a todos os que buscam espiritualidade. Assim como matérias produzidas por Divaldo Pereira Franco, que são publicadas em jornais de Salvador. Nós também produzimos a republicação dela no jornal em Foz do Iguaçu. E também ali divulgamos nessa página os eventos que acontecem na região em relação ao movimento espírita, os convites feitos à comunidade para prestigiarem palestras públicas, eventos, seminários que acontecem em nossa cidade. Então é um projeto que deve permanecer por mais 25 anos, esperamos, e mais ainda. Com certeza. E com a sua experiência de trabalhador espírita já de bastante tempo, o que o senhor poderia nos dizer sobre esse projeto de qualificação do trabalhador espírita que a Federação Espírita do Paraná oferece e que agora já está caminhando para o seu 2º ciclo? O projeto é maravilhoso, que agora virou o programa, certo. Porque é definitivo. Nós participamos daquele primeiro projeto, fomos capacitados na fase inicial e nos tornamos multiplicadores para levar aos centros espíritas da nossa região. Então, naturalmente, ao abraçarmos essa tarefa, produzimos um grande estímulo aos demais elementos dos gestores das casas espíritas, trabalhadores, porque na qualidade de presidente da URI, viemos fazer a capacitação e levamos para a nossa região. Então, houve uma aceitação muito boa e fizemos a capacitação, digamos assim, em nível geral dos conhecimentos da doutrina. Posteriormente, cumpriu-se a 2ª fase, onde, dentre essas pessoas que fizeram a primeira, foram escolhidos aqueles que viriam especificamente para capacitar-se nas áreas onde hoje estamos trabalhando. Certo. A assistência e promoção social, o DIGE, o atendimento fraterno, enfim, a mediunidade, todos eles dedicando-se àquela área. Estes retornaram e apresentaram as casas espíritas e foram promovidos treinamentos e capacitações em cada uma dessas áreas, sendo concluído, e agora estamos preparando-nos para o 2º ciclo, que será de um grande proveito para nós. Eu gostaria de destacar uma segunda virtude desse programa. A Federação está estruturando-se também com todas essas áreas, e cada área trabalhando com foco, e na medida em que levamos na qualificação por área também, tanto na União Regional Espírita quanto nas casas espíritas, essa cultura dessa estruturação e organização segundo essas áreas vai ser implantada também nessas regiões. Legal. Então isso vai gerar uma força de trabalho canalizado para áreas específicas e, ao mesmo tempo, no Conselho Regional Espírita, reunindo-se ali todos os presidentes e também os representantes de cada área, vamos ter essa união de propósitos e unificação de objetivos para manter a unidade da nossa doutrina na nossa região. Bacana. E para encerrar, Lincoln, queria que você deixasse uma mensagem a todos os trabalhadores da nossa seara espírita. O que eu poderia dizer se não relembrar as palavras do Cristo como alerta a todos nós? Que oremos e vigiemos para não nos permitirmos envolver pelos males que o mundo nos oferece e as tentações ou as nossas más tendências não possam ser levadas à nossa saída desse caminho que escolhemos cursar nesta encarnação, o caminho da doutrina espírita, e podemos realizar a nossa autoiluminação, a nossa reforma íntima. Então, mantermos o lema de Allan Kardec, né? Trabalho, solidariedade, tolerância, para, através desses elementos, buscarmos atingir a prática real da nossa caridade, sem a qual não haverá salvação para nenhum de nós, não é verdade? É verdade. Muito obrigada, Lincoln, e parabéns pelo trabalho. Agradeço a você, Maria Luísa, pela entrevista e espero poder ter colaborado com essas reflexões. Com certeza. Obrigada.